Então, sou o psicólogo Rudimar Stelmach e a gente estava falando sobre psoríase, Covid, imunidade e é, é só a segunda parte do vídeo. A gente estava falando de formas da gente diminuir o estresse, tirar um pouco o foco da sombra, botar um pouco o foco na luz. Então, estava falando sobre meditação, tá? Você pode meditar, tem diversas formas, escolas de meditação, mas principalmente o que é a meditação? É você se acalmar, acalmar o mundo, acalmar-se e entrar num estado introspectivo, tá? Para a gente identificar, se conhecer, ir um pouco mais fundo no autoconhecimento. É uma coisa bem legal de fazer, eu gosto de fazer também e recomendo. Tá? Se você gosta ou quiser experimentar, é uma coisa bacana para se fazer. Tá? Independente se meditando ou se fazendo psicoterapia, que é muito bom, não porque eu sou psicólogo, mas eu recomendo sim psicoterapia, sou psicoterapeuta também, mas é legal porque num caminho de autoconhecimento, por exemplo, é, a gente acaba se conhecendo melhor e deixando as coisas que antes agrediam tanto a gente começa a identificar o que é meu, minha responsabilidade, o que é do outro. Muitas vezes a gente cria projeções, a gente acha alguma coisa, pensa alguma coisa, e isso não condiz com a verdade, tá? Talvez é só uma projeção minha, porque eu achei que a pessoa pensou tal coisa ou agiu, teve algum gesto que acabou me ofendendo. E, na verdade, se for colocar, comprovar, a pessoa não, mas nem falei por isso, talvez o interesse, a intenção que você pensou era A, mas eu queria falar sobre B. Tá? Então, é bacana a gente ter esse caminho de autoconhecimento. Psicoterapia é muito legal, é bacana porque você vai estar caminhando com alguém junto contigo. Tá? Tô em isolamento. Pô, tem atendimento online, tá? Muitos psicólogos fazem atendimento online, tá? De você identificar, ver alguém que você sinta que, pô, é legal tal, gostei dessa pessoa. Sabe quando as mulheres dizem que, o santo bateu, né? Então, deu legal, encaixou, vai fundo. Se você sentir que não, ficou esquisito, seja sincero, digo, não, eu senti que não foi legal e prefiro procurar outro. Por quê? É, Senão pode ser que você gaste muito tempo com aquele profissional até você engrenar, tá? Na psicoterapia. Então, seja sincero. Eu prefiro e gosto quando as pessoas são sinceras comigo também, meus clientes. Talvez eles cheguem e dizem, não gostei, ou até esse ponto deu, tal. Ok, maravilha. Então, procurar o melhor para cada um, né? Seja num processo de meditativo ou psicoterapia, tá? É, é importante você saber quem é você, que coisas você gosta de fazer, quais são suas habilidades, quais são seus valores, suas virtudes, né? É, a gente é treinado, principalmente no Ocidente, para a gente reconhecer os nossos defeitos, as nossas falhas, nossas sombras. E dificilmente a gente é encorajado para verificar, deixar claras as nossas virtudes, o que a gente tem de bom. Tá? Tem vários motivos históricos, filosóficos para isso, não vamos entrar no mérito aqui. Mas vamos mudar essa setinha, tirar o foco do que é ruim para o foco do que é bom, das virtudes. Experimente fazer por um dia. Se você não gostar, ok. Mas identifique num dia só, apenas um, experimente. Um dia você verificar
quais são as virtudes da pessoa que convive com você? O teu colega de trabalho, pode ser que ele te incomode, mas observe, toda pessoa tem alguma coisa que, pelo menos uma, que ela faz de bom, que ela faz bem, bem feito. Então, identifique quais são as virtudes daquela pessoa. E assim você pode fazer com todos os teus familiares e tal. Se você quiser manifestar isso, pô, caramba, eu nunca tinha percebido isso em você e você é muito bom nisso. Talvez a pessoa até estranhe, né? Pô, essa pessoa tá ficando meio doidão. Não, é justamente pelo treino que a gente teve de verificar apenas os defeitos, as falhas, tá? Mas quando a gente muda essa setinha, essa chavinha, as coisas começam a ficar bem bacanas, bem legais, tá? Bom, vamos lá, mais uma sugestão. Né? Se você tá em isolamento, ou mesmo fora de isolamento, essas dicas aqui são legais não só para o período de crise. Tá? É bacana para cada pessoa fazer. A técnica do ser de confiança, por exemplo, esse livro aqui é meu, tá? Fui eu que escrevi, mas ele tem, além de os resultados da pesquisa científica que eu me referi no outro vídeo, que a gente conseguiu comprovar o desencadeamento da psoríase através do estresse físico ou psíquico, intenso e prolongado, tá? Que vai saturando o organismo, o corpo, com hormônios do estresse que acabam sendo tóxicos, né? Eles não são nutritivos, eles são tóxicos para o organismo. Eles precisam existir, mas quando num nível elevado não fazem bem. E aí quando você está num período de estresse, normalmente os hormônios do estresse eles te preparam para luta ou fuga, tá? Se você está preparado para isso, né, tá fugindo lá do leão, como eu falei um pouco atrás, e acontece alguma coisa que alguém te xingou, você discutiu com uma pessoa, alguém fez algo que você não gostou, alguma coisa que normalmente no ambiente normal, tá, para você, você não aceitaria, você pararia para discutir, falar ou, enfim, para dar uma vazão naquilo. Quando você está passando por essa situação de estresse intenso, como o teu corpo está pré-condicionado para luta ou fuga, não dá tempo, não dá ânimo, não dá condições de você lidar com aquilo, tá? Então pode ser um estresse físico, um estresse psíquico, tá? Que podem te levar a desenvolver N sintomas. Por exemplo, observe talvez alguém que você conheça discutiu com alguém e daqui a pouco deu uma dor de estômago, né? Então gerou um sintoma no corpo, porque não deu vazão, talvez aquela raiva que ficou represada. É claro que não é para sair dando porrada em ninguém, tá? Mas é importante que se faça essa conscientização do que está se passando, tá? E a gente conseguiu comprovar como que os sintomas se desencadeiam, tá? Isso foi a primeira fase de pesquisa minha. Levaram-se 10 anos até a gente conseguir chegar nisso. Depois disso, aí fui em busca de métodos alternativas para cura. Com isso, consegui chegar numa técnica de autoconhecimento, que eu chamo de técnica do ser de confiança. Inicialmente tinha colocado como técnica de Stelmach, tá? Mas o nome dela é técnica do ser de confiança. Tem para precisa comprar o livro? Não, tem para download gratuito no site, tá? rudimarestelmach.com.br. Então você pode fazer o download lá, pode imprimir em casa, eu autorizo, não precisa pedir autorização, pode fotocopiar sem problema, tá? Então tá tudo liberado, ok?
E a técnica do ser de confiança, ela dribla as resistências do cérebro, que o cérebro tem, as resistências à dor e sofrimento, tá? Então, a gente consegue acessar memórias que, que talvez estavam bloqueadas, tá? E você não tinha a possibilidade de acessá-las para chegar e mexer nelas, tá? Se tentar chegar direto, fizesse uma pergunta, tal situação que desencadeou lá uma situação, alguém te xingou. Se perguntar direto, pode ser que o teu cérebro bloqueie qualquer tipo de resposta, porque ele não quer mexer naquilo. É dor, é sofrimento, gerou sofrimento, então ele se bloqueia, ele se fecha. Então essa técnica é uma técnica que ela vai, como diz o mineirinho, pelas beiradinhas, mas ela vai driblando as resistências do cérebro, e a gente consegue chegar, na maioria das vezes a gente consegue chegar em situações bem importantes que às vezes parece ser uma besteirinha, mas no desenrolar da técnica a gente consegue identificar fatores muito importantes, às vezes difíceis da pessoa lidar, que na época ela não tinha condições de lidar. Às vezes com situação que aconteceu quando era criança, 5, 7, 10 anos, e não tinha uma maturidade física, emocional para lidar com aquilo. Então, com essa técnica, é uma das possibilidades da gente chegar, identificar o que aconteceu, e mudar isso, tá? A gente identifica, se apropria, amplia a consciência e ressignifica determinada vivência, determinada memória, tá? E nisso a gente dá fluidez. Muitas vezes, na grande maioria dos casos, as pessoas experimentam e tem alívio, consegue controle dos seus sintomas. Eu, por exemplo, só uso a técnica, não uso, faz anos que eu não uso mais nada de medicação, tá? Eu já experimentei de tudo, desde propionato de clobetasol, a simpatia, médico fora, e fórmulas mágicas que aparecem. Não, nada resolveu, sempre tinha efeito rebote. E só que essa técnica tem um risco que você corre, de você se conhecer melhor. É o único risco que tem, tá? Mas experimente, tem lá para download gratuito, tá? Se não gostar, deleta, não tem problema. Vamos para frente. Numa situação bacana, se você tiver em isolamento principalmente, que aí você vai estar num momento de introspecção, que você pode estar num momento de introspecção, escreva a sua história, faça um diário, tá? Escreva a sua história desde a primeira memória que você tem lembrança, mais antiga, e vá passando para frente, tá? Como se fosse o diário, mas você pode fazer gravado em áudio, em vídeo, você pode escrever depois, se não quiser mais, bota fogo, enfim. Mas repasse a tua história de vida. É bacana para a gente ir percebendo como que a gente foi evoluindo, mudando as nossas opiniões, concepções. É bacana para a gente se conhecer melhor. E talvez parar de repetir alguns erros que a gente comete por força do hábito, né? Nisso, sobre os sintomas da psoríase, né? Isso da técnica do ser de confiança, que a gente equilibra razão, sensação e emoção, dando fluidez emocional, ou escrevendo um diário, revendo a tua história, gravando a sua história, a gente pode ser que a gente descubra pode ser que você descubra quais são os seus gatilhos, tá? Dos sintomas. Os meus, por exemplo, particularmente, os meus gatilhos, tristeza,
estresse físico e ansiedade. São os três principais. Não é porque eu sou psicólogo que eu estou isento de emoções, não. Tem a minha... Cada pessoa tem a sua estrutura de caráter, como você foi construído desde pequeno, né? Quais foram os valores que foram sendo agregados, quais foram os nãos que você foi recebendo, os sims, ou as faltas dos nãos, dos sims. Então é importante a gente descobrir quais são os gatilhos, que talvez num desses nãos ou falta de nãos, a gente criou falsas verdades, né? Ou uma vontade que você queria, que você tinha, algo que você queria, que você não pôde manifestar, que te foi impossibilitado, tá? De alguma forma. Então aí, quando você passa por uma situação parecida, pode ser que você gere sintomas, né? Porque você não conseguiu lidar com aquilo e aquela emoção que ficou aprisionada, que você não conseguiu botar para fora, não conseguiu exteriorizar, dar fluidez, pode ser que aquilo fique reverberando, tá? Por exemplo, uma pessoa, ela tem uma discussão com alguém no trânsito, né? Levou uma fechada no trânsito, só dá uma, tá, vá dormir, não sei, né? Para outros, se acontecer a mesma coisa, sai na porrada, tá? Então, o que vai variando essas manifestações? A forma como a gente foi sendo construído, tá? E as escolhas que a gente foi fazendo ou foram fazendo pela gente, pode ser que a gente identifique o que não está legal lá dentro, aqui dentro, identifique os gatilhos. Por quê? Porque quando você passa por uma situação semelhante, aí você identifica, opa, essa situação aqui me trouxe sintomas. Pode ser que até venha um sintoma, mas na hora que você se apropriar daquilo, identificar o que realmente você gostaria de ter feito em determinada situação, aí o sintoma já não precisa mais existir. Então ele deixa de estar ali. Porque o sintoma, o que ele é? Ele não é mais que um alerta te mostrando que alguma coisa não está bem. A psoríase, ela não é uma causa, ela é apenas um sintoma, tá? Assim como várias outras psicossomáticas, é só o corpo mostrando que alguma coisa não está legal, tá? Então vamos lá. Falando dos gatilhos, se perceber, né? Identificar o que você gosta, o que não gosta, as coisas que a gente faz porque tem que fazer, e às vezes faz porque a gente mesmo colocou que não, eu tenho que fazer isso, mas ninguém está forçando, senão é obrigado, tá? Então a gente pode fazer escolhas, mas para isso a gente precisa se perceber, saber que a gente é o que a gente quer, tá? Onde a gente quer chegar. Tá, e se for uma criança agora, né, e tá lá com sintomas, com psoríase, como que você pode estimular essa criança, né? Encorajá-la para que ela seja ela mesma, tá? Pode ser através de desenhos, pode ser que você pergunte para ela sinceramente, tá? Como que ela está se sentindo? Como que aquilo ficou para ela, determinada situação? Você vê que a pessoa, não é porque é uma criança, a criança ela só não consegue talvez se expressar bem como um adulto, mas ela sente, né? Então muitas vezes ela sente e não consegue expressar aquilo e aquilo fica preso dentro dela. Então é importante que a gente incentive as crianças a se expressarem, tá? Expressar o que elas estão sentindo realmente. E pode pedir para ela contar a história, desenhar, fazer brincadeiras, mas que ela seja ela mesma. Permita isso para ela. Tá? É importante a gente identificar quais são os nossos medos, incertezas, inseguranças, falta de amor, compreensão.
que está acontecendo que está me deixando no estado que eu estou hoje, tá? Nesse isolamento, talvez, que a gente tenha que passar, é um bom momento, assim, para a gente identificar essas coisas, né? Tirar um pouco o foco dos noticiários, como eu já falei antes, que não é que tenha que se alienar, não, nunca mais. Não. Bota lá, sei lá, 2, 3 vezes por dia para você se atualizar. É importante. Mas você não precisa ficar o dia inteiro com a TV ligada vendo só notícia ruim. Tá? Isso vai contaminando a gente nos hormônios que vão rodando no corpo. Tem toda a base fisiológica, neuropsicofisiológica, que explica toda essa situação, porque dá uma fugida, escolher pro qual canal você vai olhar, vai assistir, tá? E nisso a gente talvez consiga diminuir um pouco a ansiedade, tá? Que na minha experiência clínica e de pesquisa, a gente conseguir verificar que a ansiedade é um dos maiores causadores, um dos maiores gatilhos na população em geral, tá? Fico ansioso por quê? Porque muitas vezes tem medo, tem insegurança por não conhecer, por não ser amado, por N motivos, tá? Mas ficar ansioso é bastante tóxico pro organismo, tá? E principalmente na psoríase. Bom, creio que eram essas as dicas que eu teria para dar para vocês hoje, tá? Segue, experimenta quem quiser, quem não quiser é livre. Espero ter sido útil, né, com esses vídeos, com esses 2 vídeos, que nesse período que a gente está passando bastante complicado. É muita informação desencontrada chegando, é muito charlatanismo, a gente vê de tudo, tá? Então é importante a gente ficar bem, tá? Porque se a gente fica irritado, estressado, triste, o nosso sistema imunológico fica afetado também. Ele estando afetado, a gente vai ter a oportunidade de manifestar sintomas piores de qualquer contaminação, seja Covid, seja H1N1, seja qual for o intruso que esteja dentro do organismo, ele pode fazer um estrago bem maior, bem pior, tá? E é isso aí. Acho que para isso é hoje. Espero ter sido útil. E dúvidas, vão entrando em contato que assim que possível eu vou postando mais alguma coisa, ok? Abraços, fiquem bem e até breve.